Solivan, as pessoas que vão participar de cada polo, isso já vai ficar registrado direto ou eu tenho que fazer o controle aqui pela lista? Como assim, Carla? Me desculpa. Para a gente saber quem participou ou não. Ah, não, aqui vai um aulão. Eu vou pedir para fazer nas notas compartilhadas, escrever o nome, separar por polo, depois a gente faz o controle melhor. Tá, João? Pessoal, boa noite. Deu 5 minutinhos de tolerância aqui para mim, não sei se para vocês a ideia apareceu também. Eu estou colocando nas notas compartilhadas o nome dos polos. Por gentileza, coloca o nome de vocês. Solivan, você quer começar a falar alguma coisa com os alunos? Letícia, só um minutinho. Pessoal, todo mundo já está escrevendo nas notas compartilhadas. Na primeira e segunda disciplina eu atuei como professor. Agora eu estou passando a bola para a Letícia. Estão muito bem representados. Excelente professora, vocês vão gostar da aula dela. Os alunos que são suplentes e vagas remanescentes que entraram agora vão fazer 2 disciplinas concomitantes. Não se assustem, procure sempre informações com mediadores presencial e à distância. A gente está aí para ajudar vocês, não desespere. Já estou vendo no grupo lá que tem algumas pessoas falando, pô, nem fiz o emote ainda. A gente está aí para ajudar. E ajudar a superar as dificuldades mesmo, não só aprendizado. Pessoal, agora eu vou passar a voz para a Letícia e sucesso aí na jornada. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Como eu já deixei ali um videozinho para vocês na sala, eu sou a professora Letícia, sou do Campos Linhares, e eu que fui a professora conteudista do curso de vocês nessa disciplina, que é Diversidade Cultural e seus aspectos filosóficos e sociológicos no processo de ensino-aprendizagem. E assim, na verdade, nesse encontro síncrono, eu vou me preocupar mais
com orientá-los de como realizar o nosso curso do que propriamente dito com conteúdo, né? Porque o conteúdo eu já mostrei para vocês ali, passei áudios, passei vídeos, passei livros, enfim. Então, assim, nesse momento, eu gostaria mais de orientá-los de como realizar a minha disciplina, e aí eu fico muito à disposição para responder quaisquer dúvidas, porque o maior contato que vocês vão ter durante a disciplina inteira comigo é nesse momento. É claro que vocês vão poder mandar mensagem, a professora mediadora ela vai estar sempre muito próxima de vocês, né? Mas fui eu que elaborei as questões da sala, fui eu que elaborei as atividades, então eu sou a pessoa que talvez seja a pessoa que pode esclarecer melhor as dúvidas de vocês nesse momento, né? Então, olha só, como vocês viram, essa disciplina, que é sobre diversidade cultural, o nome dela mesmo já fala que a gente vai trabalhar com a diversidade, com a inclusão, a partir dos seus aspectos filosóficos e sociológicos no ensino-aprendizagem. Então, a ideia é que a gente faça reflexões de como o processo da diversidade e da inclusão está associado ao processo de ensino-aprendizagem, né? O que a gente pode fazer para melhorar a sala de aula, a nossa prática pedagógica, tendo como base esses aspectos, então, da diversidade cultural. A partir daí, então, eu separei alguns temas que nós vamos tratar nessa semana. Vocês vão ver que eu separei que nós temos 5 semanas de aula e a minha disciplina, ela está organizada de forma evolutiva. O que eu estou querendo dizer para vocês? A atividade realizada na primeira semana, vocês vão ver que é uma atividade muito simples, tá? Que é justamente para introduzir o debate, que é para que vocês pensem sobre o tema, que é para que vocês analisem os seus conceitos pré-concebidos e debatam com os alunos, com os outros colegas. A partir daí, eu vou gradativamente entrando no conteúdo, e isso vai exigindo um pouco mais de vocês. Por que eu estou querendo alertá-los para isso? Eu pedi para o Solivan para a gente deixar todas as salas da minha disciplina abertas desde o início. Então, vocês vão ter acesso a todos os conteúdos de todas as semanas desde o início. E por que eu fiz assim? Porque, para que vocês façam, por exemplo, a atividade da terceira semana, que é uma resenha crítica, é necessário que vocês já comecem a se organizar, que vocês já comecem a ler, já que as atividades da primeira e segunda semanas não são atividades que requerem muito de vocês. Da mesma forma, a gente vai ter aí como atividade principal, que é aquela que vocês vão apresentar no seu polo presencial, um seminário. E esse seminário, ele não pode ser elaborado de uma hora para outra, né? Então, eu já deixei tudo aberto para que vocês tenham, inclusive, como a primeira tarefa dessa primeira semana, organizar os grupos de trabalho para que vocês possam, ao longo desse curso, elaborar o seminário, tá? Então, é um alerta que eu faço para vocês, justamente de que meu curso, a maneira como eu montei o curso, ela vai evoluindo em termos de dificuldade, em termos de trabalho, e que é necessário que vocês fiquem atentos e comecem já as atividades correspondentes à terceira e quarta semana, já nesse início, assim que terminarem as atividades iniciais, que são atividades mais introdutórias, tudo bem? Então, é o primeiro alerta que eu gostaria de fazer com vocês. A partir daí, então, eu vou explicar o que deve ser feito em cada uma das semanas. Deixei bem detalhado o critério de avaliação que vai ser usado, então vocês observem que em cada atividade eu deixei detalhado quais os critérios de avaliação, o que vocês precisam fazer para atingir tal pontuação e a divisão de todas as pontuações. Então, vocês têm que ficar atentos, por exemplo, quando forem elaborar a resenha, porque essa resenha ela vai valer 20 pontos, mas ela vai estar dividida em alguns critérios de avaliação. Então, vocês precisam seguir todos os critérios de avaliação para conquistar os 20 pontos. Se faltar um daqueles critérios de avaliação, vocês vão perdendo ponto de acordo com aquilo que foi descrito na atividade, tá? Então, um outro alerta que eu quero fazer para vocês. Leiam as atividades, leiam as minhas instruções, leiam a maneira como eu pedi e o critério de avaliação antes de realizar as atividades. Visto isso, vamos começar. Quando eu comecei a pensar na disciplina para vocês, essa é uma disciplina que ela, ao mesmo tempo que ela é uma disciplina conceitual, ela trabalha muito com os nossos preconceitos,
com uma série de ideias pré-concebidas que nós temos a respeito do tema da diversidade, a respeito, né, do tema da inclusão. E a partir disso, eu me deparei com um documentário que eu achei interessantíssimo, que ele trabalha com essa ideia, nos instigando a pensar sobre inclusão, a pensar sobre empatia, a pensar em olhar o outro, que não é necessariamente igual a nós, mas com empatia, com carinho, de modo a incluí-lo e não excluí-lo na vida e muito menos no ambiente de sala de aula, que é o que nos interessa aqui, no fim das contas. Então, esse documentário, Riso do Outro, ele vai trabalhar com essa ideia, a partir da ideia da piada, né? Ele vai trabalhar com essa ideia da empatia, do olhar para com o outro. Piada é só piada? Será que isso é piada? Será que, de alguma maneira, a piada, quando ela é feita, ela não serve para reforçar determinados estereótipos, para reforçar determinados preconceitos? E de que maneira esse reforço dos padrões, esse reforço de todos esses valores pré-concebidos se perpetuam na sociedade de forma, inclusive, a atingir o processo ensino-aprendizagem, né? De forma, inclusive, a estarem todos impregnados numa sala de aula. Então, nessa primeira atividade, vocês podem ver aí que eu pedi para que vocês assistissem a esse documentário e eu elaborei um fórum, que é um fórum justamente para que vocês debatam essas ideias. Nesse fórum, eu vou avaliá-los da seguinte maneira. O fórum vale 10 pontos. E aí, eu separei alguns critérios de avaliação. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês vejam o documentário e deem a sua opinião. Piada é só piada? A partir daquilo que você viu, a partir daquilo que vocês pensaram, né? A partir daquilo que vocês têm de conhecimentos prévios e da maneira como vocês se chocaram a partir a partir do momento em que assistiram esse documentário. Essa primeira postagem, com a sua opinião, vai valer 4 pontos. Mas eu pedi também para que vocês fizessem mais 2 postagens. Cada uma dessas postagens valendo mais 3 pontos, justamente para que vocês debatam as ideias. Então, o objetivo dessa primeira semana é para que vocês debatam essas ideias pré-concebidas e aquilo que vocês perceberam, ou se mudaram de opinião, ou se tiveram alguma nova perspectiva a partir do documentário. Tudo bem, gente? Se tiverem alguma dúvida, vamos, por favor, colocando aí no bate-papo, ou se quiserem também, fiquem super à vontade para ligar o áudio, tá, gente? Pode ser que no bate-papo eu não consiga ler tudo e eu possa acabar pulando alguma das suas dúvidas. Se quiserem ligar o áudio e me interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, precisa cada aluno abrir um tópico, sim, tá? Por quê? A abertura desse tópico vai ser a sua opinião. E aí os colegas vão debater depois a partir daquilo que você falou. Você vai escolher, né, alguns conceitos de alguns colegas e vai debater ou vai colocar respostas. E isso, gente, na verdade, foi um modo de avaliá-los eu falar em mais 2 postagens. Mas, se quiserem, podem debater, podem escrever várias postagens, podem entrar em discussão e em debate com vários outros colegas, porque o objetivo dessa atividade introdutória é isso, fazer com que vocês pensem, não conceitualmente, mas com que vocês pensem na prática sobre o tema da diversidade e da inclusão, tá bem? Como eu disse, essa atividade inicial vai valer 10 pontos. Pode falar, Solivan. Me interrompe aí, Solivan. Pode abrir o microfone e me interrompe, porque às vezes eu não vou te ver. Eu achei que estava me ouvindo, desculpa. Tá dando para me ouvir ou tá abaixo? Agora sim. Então, só para fazer um link, a primeira disciplina de ambientação, a gente trabalhou muito atividade colaborativa. Então, só para poder linkar, que o que foi trabalhado na primeira disciplina, vocês vão colocar em prática agora. Assim como também na segunda disciplina, que foi as multimídias, vocês também vão colocar em prática agora com a Letícia, que é a atividade 2 e a atividade 3, que ela vai estar explicando para vocês o que é. Só fazer esse link das disciplinas para poder ver que na prática eles vão fazer o que eles estão aprendendo. É isso aí.
Bom, então, visto isso, essa questão introdutória, eu já deixei como atividade para vocês lembrarem, que é para se organizar um grupo para o seminário. Então, eu coloquei lá como atividade. Essa atividade não vai valer ponto, mas eu coloquei para vocês a realizarem na primeira semana, para que vocês não se percam e não deixem depois para formar esse grupo em cima da hora. Porque, como eu disse, o seminário, ele é todo um processo. Vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão dividir tarefas entre vocês, então é necessário que vocês usem o curso inteiro para realizar o seminário. Então, coloco lá para vocês lembrarem que uma das tarefas que vocês têm essa semana é justamente a tarefa de organizar os grupos, tá, gente? E aí, essa primeira semana, como vocês já sabem, os prazos estão todos estabelecidos, ela vai até o dia 19/9. Então, todos os debates, todas as discussões que vocês tiverem que postar, deverão ser postadas até esse momento. Bom, já na segunda semana, a gente vai entrar num processo um pouco mais conteudista, né? E eu vou debater com vocês justamente o tema da cultura e da diversidade. Para isso, eu escolhi 2 textos que eu considerei textos muito bons. São textos que se aprofundam nesse tema, que trabalham com a questão conceitual, que trabalham com a questão da aplicação da cultura, de como é que a cultura se manifesta. E, diante disso, eu achei que a melhor maneira de avaliá-los, vocês vão ver que o meu curso inteiro, ele vai exigir muita intervenção de vocês. É por isso que eu não gosto muito, nessa disciplina especificamente, de trabalhar com métodos avaliativos tradicionais, com prova, com questionário, porque eu acho que prova e questionário nem sempre avalia aquilo que o aluno tem a dizer, né? Avalia muito mais aquilo que os autores disseram, avalia muito mais aquilo que eles leram e que já vem preconcebido. Então, nessa disciplina, principalmente, eu vou exigir muito de vocês, em termos de pensar, em termos de discutir, em termos de raciocinar, de desenvolver o seu senso crítico, porque é só com o desenvolvimento do senso crítico que a gente vai conseguir aplicar em sala de aula tudo aquilo que a gente está conversando agora, tá? Então, nessa segunda semana, eu coloquei 2 textos e, na verdade, um texto e um áudio, e não vou dar prova. O que eu quis de vocês? A primeira tarefa vai ser vocês verem um vídeo de uma intelectual chamada Chimamanda Adichie, e ela é uma pessoa que é muito importante para trabalhar essa questão, por exemplo, da história como história única ou como história múltipla, que vai tocar diretamente nessa questão da cultura e da diversidade. Porque durante muito tempo, e eu sou professora formada em história, a história que nos foi ensinada foi uma história eurocêntrica, né? Aquela história que veio a partir da Europa ocidental. E todo o restante da história do mundo, seja da África, seja da América Latina, só dizia respeito, só existia, só tinha importância na medida em que se tocava com a história da Europa, né? Nada antes era estudado, não havia civilização, não havia cultura, não havia história. E o que ela vem questionar é justamente isso. Olha, existe um perigo muito grande da gente trabalhar com a ideia de uma história única, porque uma história única, ela traz só um ponto de vista. Ela não analisa todos os atores históricos, todos os grupos sociais, culturais envolvidos e que foram essenciais para produzir essa história. Diante disso, eu pedi para que vocês criassem um áudiozinho para mim, tá? Um áudio a partir de ver esse documento. Eu pedi para que vocês criassem um áudio, e aí, nesse áudio, eu vou pedir 2 coisas principalmente. A primeira delas é que vocês façam uma pequena apresentação. Vocês vão no Google fazer uma pesquisa e ver quem foi a Chimamanda Adichie. É importante que vocês conheçam a história dela como ativista e como ativista, inclusive, da diversidade. E segundo, eu vou pedir um resuminho, que aí vocês vão falar rapidamente daquilo que ela fala nesse áudio. E, por fim, que é importante para mim também, eu vou pedir a opinião de vocês. Então, eu quero que vocês se posicionem, tá? Essa atividade do primeiro áudio, tá tudo descrito para vocês, ela vai ser dividida em 3 tarefas. A apresentação da pesquisa sobre a autora, quem é, vai valer 2 pontos. O desenvolvimento, que vai ser o resuminho, valendo 4 pontos. E mais 4 pontos, porque eu quero ver a opinião de vocês. A opinião de vocês debatendo esse tema de
se é possível uma história única, o que a gente tem que levar em conta para produzir e para estudar a história. Visto isso, eu coloquei para vocês um arquivo, que é um texto muito interessante também, que tem como objetivo discutir a cultura, o conceito de cultura e como ela opera nas diversas sociedades. Da mesma maneira, pedi para que vocês elaborassem um videozinho. E eu quero, porque esse texto, ele traz vários conceitos de cultura, né? Ele vem trabalhando com vários conceitos. E a partir disso, eu quero que você elabore um conceito de cultura. Vai ser aí que eu vou perceber você na atividade. Então, você vai elaborar um conceito de cultura e vai falar como, segundo o autor, aí já é uma tarefa mais conteudista, a cultura se opera e se difunde nas sociedades. Cada uma das partes dessa tarefa vai valer 5 pontos, tá? Então, a elaboração do seu conceito de cultura vale 5 pontos e a explicação de como a cultura se opera na sociedade vale também 5 pontos. Tá claro até aqui, gente? Eu falei ali do tempo mínimo e máximo de vídeo, do áudiozinho, dei todas as especificações que ele deve ser enviado em MP3. Tá claro para vocês? Vocês precisam de alguma explicação a mais sobre essa questão do áudio? Na verdade, gente, eu pedi o áudio, sabe para quê? Para facilitar, porque eu sei que é muito mais fácil vocês fazerem um áudio do que, de repente, fazerem uma redação, já que eu já pedi redação na resenha crítica, entendeu? Então, assim, foi, na verdade, para saber que você... 2 áudios, isso mesmo. É um de um tema e o outro de outro tema. São 2 atividades de textos diferentes. O primeiro vai ser o arquivo de vídeo, tá? E o segundo vai ser sobre o texto que eu produzi. Tudo bem, gente? Que eu produzi não, né? Que eu postei ali para vocês. Bom, além disso, vamos então para a semana 3. Na semana 3, eu gostaria que vocês já tivessem, se possível, se organizado para começar a fazer. Porque a semana 3 diz respeito a uma resenha crítica. Notem vocês que, mais uma vez, estou chamando vocês para o debate. A minha disciplina é uma disciplina que exige isso de vocês e, por isso mesmo, como eu já disse, eu fugi um pouco da metodologia tradicional. Na semana 3, eu coloquei uns textos, vocês vão escolher um dos textos e vão escrever para mim uma resenha crítica. Sei que muitos de vocês podem ter um pouco mais de dificuldade. Não é um trabalho de 10 páginas, mas é um trabalho que vocês têm que escrever. E escrever não é tão fácil. Ao mesmo tempo, é extremamente importante para o desenvolvimento acadêmico de vocês, né? Como pós-graduandos. Diante disso, eu coloquei aí, então, a exigência dessa resenha sobre o tema que vocês escolherem e coloquei também, porque eu sei que alguns não têm contato com esse tipo de trabalho científico há muito tempo, eu coloquei um videozinho que eu achei no Google e que eu achei muito bom, de uma professora, que vem explicar ali, eu acho que em cerca de 6, 7 minutos, o que é uma resenha crítica e o que precisa. Tá? Vocês vão ver que a partir do momento em que vocês verem o vídeo, vocês assistam ao vídeo, gente, antes de ler o texto. É uma grande dica. Sabe por quê? Porque aí, quando vocês estiverem lendo o texto, vocês já vão grifando, anotando, vocês já vão buscando aquilo que é necessário para uma resenha crítica, tá? E como o próprio nome fala, no final, eu quero a posição de vocês em relação ao texto escolhido. Essa resenha crítica, ela vai valer 20 pontos. E ela vai, então, ser avaliada em algumas etapas. Como eu coloquei aí para vocês a primeira etapa, que é de formatação, vai valer 2 pontos. Gente, por que eu peço formatação? Formatação é importante para um trabalho científico, vocês estão na pós-graduação. Aqui, eu não estou exigindo o alto do rigor da ABNT, até porque vocês nem vão ter vários autores, várias referências, resenhas vocês vão fazer de um autor só, tá? Mas eu coloquei lá especificamente formato que eu quero que entregue, coloquei lá letra que eu quero que entregue, coloquei espaçamento que eu quero que entregue, porque é importante para um trabalho acadêmico a gente ter uma forma de fazer, e a forma que foi orientada pelo professor, no meu caso aqui, o professor conteudista. Essa parte de formatação, então, vai valer 2 pontos.
Depois, eu coloco para vocês a apresentação e as referências do autor. É importante, quando você começa uma resenha crítica, começar com primeiro parágrafo. É justamente sobre as referências do autor, quem que esse autor é, quem esse autor que escreveu esse livro é e o que ele representa, né, como estudioso dessa área na qual ele produziu a obra. Esse caso vai valer também 2 pontos, esse parágrafo sobre as referências do autor. Notem vocês que não adianta só ler o livro, vocês têm que pegar o autor e buscar e fazer pesquisa sobre ele, né? Vocês vão no Google e vão fazer pesquisa sobre ele para elaborarem aí esse primeiro parágrafo da resenha. Depois, vocês vão fazer um resumo da obra, que já vai valer 4 pontos. Então, é o resumo da obra, aquilo que o autor discutiu nesse texto que eu postei para vocês. Por fim, a gente tem as conclusões do autor. Aqui, conclusões do autor chegou, você vai fazer um parágrafo sobre isso, valendo 3 pontos. As principais teorias do autor, valendo 3 pontos também. E aí, que é o pulo do gato, sempre para mim, que é o que eu acho mais interessante, mais importante avaliá-los, diz respeito ao juízo de valor do aluno. Né? Aquilo que vocês acharam da obra, aquilo que vocês acharam das metodologias empregadas por ele, aquilo que vocês acharam da aplicação do que o professor escreveu como teoria, tá bom? Nesse caso aí, a gente vai ter, então, nessa última etapa, 6 pontos, que é o que eu mais avaliei, né? É o que eu mais valorizei, totalizando, então, 20 pontos da resenha crítica. Ressalto, mais uma vez, prestem atenção nos prazos. Enquanto as atividades da semana 1 e da semana 2 são relativamente fáceis de fazer, eu entendo que a atividade da semana 3 requer um pouco mais de tempo. E requerendo um pouco mais de tempo, vocês podem começar antes. Vocês podem se organizar antes, ler antes, para ter tempo de escrever uma resenha, que, como eu disse, não é muito extensa, mas que comporta aí umas 2, 3 páginas. Tudo tá bem explicadinho em cada uma das minhas atividades, tá, gente? Qualquer dúvida, de qualquer maneira, vocês vão poder ter acesso a mim. E aí, por fim, na nossa 4ª semana, nós vamos ter o seminário, que é a avaliação a qual é atribuída maior nota e que vale 50 pontos e que deve ser realizada no polo presencial. Bom, esse seminário ele vai ser realizado em grupos, como eu já postei para vocês. David, está tudo na plataforma, tá? Todos os textos, está tudo muito organizado em cada uma das semanas, tá bem? Bom, aqui sobre os seminários. Eu postei um texto para vocês, motivador, sobre diversidade e currículo. Mas eu não quero que na apresentação dos seminários vocês se limitem a esse texto. Tanto é que eu vou atribuir nota para pesquisa. Vocês precisam aprender a pesquisar sobre determinados temas. E o tema da diversidade e currículo é importantíssimo para a disciplina, né, que aplica diversidade e currículo ao ensino-aprendizagem. Então, eu vou querer que vocês façam uma pesquisa sobre diversidade e currículo, tomando alguns cuidados. A gente tem que tomar cuidado com pesquisa, porque nem tudo que está na internet é fonte segura de pesquisa. Vocês têm que tomar cuidados com os sites, principalmente, que vocês forem pesquisar. Normalmente, o que é mais seguro é que vocês busquem fontes em artigos científicos, que vocês busquem fontes em livros, mesmo que eles estejam publicados na internet. Agora, é claro que vocês podem, por exemplo, buscar fontes no site do governo, no MEC, ou numa secretaria estadual. Nada impede que vocês busquem sites. O que eu quero que vocês prestem atenção é no cuidado com a seriedade e com a confiabilidade das fontes de vocês. Isso também vai ser avaliado. Então, olha só. A primeira coisa que eu separei aí, para avaliar vocês nesses 50 pontos, diz respeito à qualidade da pesquisa. A esse item, eu vou atribuir 10 pontos. E como é que eu vou saber a qualidade da pesquisa? Pelos conteúdos que vocês apresentarem, pelas referências que vocês apresentarem, se são referências de fontes sérias, se são referências frágeis, né? Porque a essas alturas do campeonato, vocês todos como pós-graduandos, já se depararam com as discussões de fontes, né? Com fontes que são frágeis, com fontes que não são confiáveis, em detrimento daquelas outras
que podem ser um pouco mais confiáveis e, portanto, são essas que devem ser usadas num trabalho científico. Então, a primeira coisa que eu quero é qualidade da pesquisa, tá? Sobre diversidade de currículo. Depois, eu vou avaliar vocês a partir da sequência lógica da apresentação do trabalho. O que eu estou querendo dizer? O trabalho de vocês de apresentação deve ter uma introdução, deve ter um desenvolvimento e deve ter uma conclusão. Vocês têm que seguir um padrão metodológico, como se vocês fossem fazer, de fato, uma apresentação, como se vocês fossem dar uma aula, né? Então, é importante que vocês façam essa sequência, pensando sempre que o público de vocês não conhece o tema. Pensando, então, que a primeira vez que as pessoas vão ver esse tema é justamente com a apresentação de vocês. Então, vocês precisam ser didáticos na montagem da sua pesquisa, na apresentação da sua pesquisa. Esse item também vai valer 10 pontos. Depois, eu vou trabalhar com um item que diz respeito à qualidade dos slides. Qualidade técnica dos slides, tá? Já entrando um pouco naquilo que provavelmente vocês devem ter estudado com o Solivan. Eu quero técnica de slide. E, gente, técnica de slide, por favor, não é slide cheio de coloridinho, cheio de desenho, cheio de pipoco, não. Qualidade de slide que eu estou falando é para saber se vocês dominam ali o PowerPoint, se vocês conseguem dominar o PowerPoint para realizar uma apresentação e se vocês sabem elaborar slides de forma que esses slides sirvam para uma apresentação. O que eu estou falando? Slide não pode ter texto muito grande. Slide, ele traz apenas expressões que chamem atenção para o desenvolvimento do conteúdo de forma oral, que o apresentador vai realizar de forma oral. Slides, que fica muito interessante, devem trazer imagens que devem ser discutidas na apresentação. Slides devem trazer gráficos que devem ser discutidos na apresentação. Slide não é para ter cópia de livro. Parágrafos imensos de livro, principalmente se fizer com que o apresentador comece a ler aquilo. Os slides, eles têm que ser concisos, objetivos. O objetivo do slide é apresentar, não é ser uma muleta para o apresentador, tá? Então, é nesse sentido que eu vou avaliar a qualidade dos slides de vocês. É claro, deixa eu tomar cuidado com uma coisa, que pode haver uma citação de um autor, né? Vocês podem ter ali uma citação que vocês acham importante e podem colocar essa citação, entre aspas, com todas as referências, claro, mas não pode abusar das citações. Essa citação, ela tem que ter a ver com aquilo que você vai discutir enquanto orador, enquanto apresentador, tá bem? E, por fim, nós vamos ter a avaliação da apresentação oral. Na apresentação oral, o que eu pretendo que seja avaliado de vocês? Conhecimento daquilo que foi designado pelo grupo para você, né? Então, você tem que mostrar conhecimento, você tem que mostrar segurança. E é claro, gente, que eu não estou pedindo aqui para que todos sejam exímios oradores, mas estamos falando aqui de um curso de capacitação de professores ou de profissionais que, de alguma forma, estão ligados à educação. Então, é preciso que vocês saibam se comunicar, é preciso que vocês saibam transmitir conteúdos, é preciso que vocês tenham segurança para transmitir esses conteúdos, tá bem? Cada qual com as suas dificuldades, cada qual com as suas habilidades, porém, eu quero que vocês demonstrem conhecimento do conteúdo e conhecimento do conteúdo não se demonstra com papel na mão, nem lendo slide, ok? Na apresentação, basicamente, o que vai ser avaliado é isso, a sua postura como apresentador. Edna, essa atividade, então, tem que ser feita com slide? Tem, tá? Ela tem que ser feita com slide, porque uma das maneiras que eu tenho de avaliar vocês vai ser justamente o slide. Eu vou cobrar de vocês a apresentação desses slides. Agora, gente, uma coisa que é muito importante que eu preciso comentar com vocês. As notas, elas não vão ser as mesmas para todos os membros do grupo. Algumas etapas do seminário vão ser atribuídas notas de forma coletiva. Por exemplo, as 3 primeiras ali, qualidade da pesquisa, eu tenho como avaliá-los individualmente? Não, não tenho. Vocês vão me apresentar isso como um todo, né?
o que o grupo inteiro fez, a partir da apresentação. Sequência lógica da apresentação. Eu tenho como saber quem fez uma coisa e quem fez outra? Não. Vocês vão, então, receber a mesma nota do grupo, porque vocês devem ter pensado no seminário, estruturado o seminário coletivamente. Em relação à qualidade dos slides, mesma coisa. Todos vocês devem participar da elaboração, devem participar da composição, da estruturação. Porém, a nota atribuída à apresentação oral, ela vai ser realizada de forma individual, porque é um meio, claro, que nós, como professores, e nesse caso, professor presencial, vai ter de avaliá-lo individualmente a partir desses elementos que eu comentei com vocês. Domínio do conteúdo, segurança e desenvoltura para apresentar determinado conteúdo. Agora, temos uma pequena ressalva em relação a isso. Porque o aluno pode virar e falar assim, então tá. Então quer dizer que eu tenho 30 pontos de nota coletiva e 20 pontos de nota individual. Eu vou fazer os 30 pontos de notas coletivas e não vou apresentar o seminário presencialmente no meu polo. Só 20 pontos não tem problema, eu já fui aprovada na disciplina. Só que existe um pequeno problema. Só será atribuído a nota do grupo para aqueles que foram realizar a apresentação oral do seminário. Vocês entendem? Então, o sujeito que não foi apresentar oralmente o seminário, ele não vai receber a nota dos slides, da pesquisa, do desenvolvimento. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Ok. E, por fim, espero que vocês não precisem, né? Mesmo, espero que a gente faça um curso bom, até porque esse curso ele é mais trabalhoso do que difícil, né? Vocês vão perceber que ele é muito mais trabalhoso do que difícil. Realizar um seminário, realizar uma resenha, é muito mais trabalhoso que difícil. O que quer dizer que, se vocês fizerem, é muito provável que vocês vão conquistar as notas satisfatórias para serem aprovados na disciplina. Diante disso, como é que vai ser realizada a nossa recuperação? A recuperação vai ser a reabertura dos prazos, tá? Então, aqueles alunos, por exemplo, professora, deixei de fazer um áudio. No final, na quinta semana, eu vou reabrir todas as atividades para que vocês possam realizar as atividades que ficaram para trás e que, porventura, fizeram com que vocês não tivessem uma média muito boa. Em relação à apresentação do seminário, aqueles que não apresentaram o seminário têm que entrar em contato com o seu polo presencial para marcar na semana da recuperação a apresentação do seminário. Conseguiram entender isso? Eu já vou responder para vocês as perguntas aqui, eu só quero chamar a atenção, porque isso é muito importante, tá? Porque ao mesmo tempo em que eu vou reabrir aqui as atividades, presencialmente eu não tenho como reabrir a atividade. Então, vocês vão ter que, faltando a data do seu seminário, vocês vão ter que remarcar para a semana da recuperação com o seu tutor presencial. Ficou claro isso? Ediane, eu consegui te responder? Sim, cada aluno tem que apresentar uma parte, porque o aluno que não apresentar, ele não vai ter os 20 pontos atribuídos, tá? Então, assim, eu não quero apresentar de jeito nenhum. Vamos supor que você não queira apresentar de jeito nenhum. Não é a proposta do trabalho. Mas para conquistar os 30 pontos, o que você tem que fazer? Você tem que ir no polo presencial, tá? Estar lá com o seu grupo que está apresentando e, claro, por favor, não prejudicar o grupo. De que maneira? Já conversa com o grupo, fala que não tem a menor condição de apresentar e divide o trabalho de forma que você esteja fora, tá, gente? Não é a proposta, repito, mas cuidado para não prejudicar o grupo. E aí, por exemplo, a gente já tem aqui a Edilene, só um minutinho que eu preciso, gente, só um minutinho que eu vou começar a ler as perguntas agora e vou falando com vocês, ó. A Edilene já não vai poder estar no dia da apresentação presencial. Edilene, sabe uma orientação que eu te dou, que eu acho que é a melhor coisa que você poderia fazer? Já de cara, conversa com o seu grupo e vê se o seu grupo todo não pode fazer na outra semana, que é a semana da recuperação. Liga para o polo presencial e marca na semana da recuperação. Porque a semana da recuperação, na verdade, ela é uma reabertura de prazos. Então, se você já sabe que não pode ir num prazo, já tenta marcar no outro. E por que eu estou te falando para você tentar organizar com o seu grupo inteiro isso?
justamente para que você possa fazer uma boa apresentação, né? Para que você possa aí, não prejudicar o seu grupo e para que o seu grupo também não seja prejudicado por você, tá? Gente, agora, peraí só um minutinho, que eu vou ter que subir aqui um pouco as mensagens, que vocês escreveram muito. Eu tenho que... vamos lá. Isso aí. Então, vamos lá, Leide. A apresentação presencial no final da disciplina é obrigatória. Então, como vocês já sabem, o curso de vocês, ele é em EAD, mas ele exige em cada disciplina uma atividade presencial, né? E justamente por isso eu coloquei essa atividade como um seminário. Mas, repito, se por acaso houver alguma impossibilidade nessa semana, já agendem e falem que você vai fazer a atividade do seminário na recuperação. Vocês entendem que na prática não faz muita diferença? A recuperação é para aqueles que não fizeram, tá? Porque, como eu disse para vocês, se vocês fizeram, se vocês se comprometeram, se vocês apresentaram, dificilmente eu acredito que vocês vão tirar uma nota insatisfatória, ok? Se acontecer de tirarem uma nota insatisfatória, eu me comprometo, mesmo com aqueles que que foram na semana da recuperação, eu me comprometo a realizar uma recuperação alternativa, tá? Porque senão vocês acabariam ficando sem recuperação. Então, não se preocupem com isso. Eu acho que a melhor saída é não pude ir numa semana, já marca para outra como recuperação, e aí depois, se não foram bem, a gente resolve, tá? Bom, Ediane, então ficou claro para você essa questão? Porque eu acho que é você que tem essa pendência, né? Bom, Marilza, cada aluno deverá apresentar uma parte do trabalho, justamente porque as apresentações são individuais. A avaliação é individual. Como eu disse, você pode abrir mão de apresentar uma parte do trabalho? Pode. Eu não posso obrigar vocês a apresentarem, mas se você optar por não apresentar, você tem que ir de qualquer maneira no polo para estar com os seus colegas no momento da apresentação. Senão, não vai conseguir a atribuição dos pontos coletivos do grupo. Tudo bem? E, além disso, combine com o seu grupo que você não vai apresentar, sabendo que você vai tirar 0 na apresentação, tá, gente? Isso é claro, assim. Se você optar por não apresentar, por vários motivos, você está disposto a abrir mão de 20 pontos, porque a apresentação vale 20 pontos. Então, 2 coisas têm que ser avaliadas. Se você está disposto a abrir mão de 20 pontos e se você não vai prejudicar o seu grupo, né? Não é aquela coisa de sumir de última hora e deixar o seu grupo sem saber como é que funciona a sua parte. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Uma dúvida da Gélia. Qual é o texto para elaboração da resenha? Na plataforma são 2 textos obrigatórios e 2 complementares. Qual usar para a resenha? Você vai ver, Gélia, que eu deixei a escolha de vocês, tá? Então, você pode escolher um dos textos para elaborar a resenha. Está lá explicadinho que vai ser facultativo a vocês escolherem. Eu oriento que leiam todos os textos, escolham aquele que achar mais interessante e realizem a resenha em relação a ele. Muito bem, gente. Por hora, as dúvidas são essas. Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Oi? Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Olha só, é porque eu ainda não li a atividade, viu? Naquela atividade de áudio, é um áudio comum ou é uma atividade, por exemplo, de podcast? Não, áudio comum. É só você e Deus. É só você e o áudio, tá bom? É só você e o áudio. Então, não precisa fazer podcast, não é nada disso. Na verdade, o meu interesse ali é saber se você leu o texto, se você entendeu o texto, se você se posiciona sobre o texto, tá? Obrigada. Na verdade, é o que eu falei, Poliane. Eu optei pelo áudio para evitar mais um trabalho escrito, porque eu acho que ele ficaria muito extenso, né? Iria dar muito trabalho. E como meu objetivo pode ser cumprido pelo envio do áudio, eu acho que fica mais fácil para vocês. Tudo bem? Vamos lá, Betânia. Betânia, eu não sei te responder essa pergunta, tá? Se você vai trocar de polo e não pode se comprometer com o grupo. Bom, de fato, eu sugiro que você não se comprometa com o grupo do seu polo. Então, é uma coisa assim,
já a priori, né? Mas eu gostaria que você conversasse com a coordenação para saber se você já pode, de antemão, ser inserida num grupo de outro polo, porque senão você vai ficar perdida nessa atividade que requer o grupo, tá bom? Marilza, lá tem direitinho a duração do áudio. Eu coloquei todas as especificações. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui para vocês. Ó, o primeiro áudio ele vai ser de 1,5 a 3 minutos e o segundo áudio de 2 a 4 minutos. É coisa pouquinha que vocês devem elaborar em torno, tá bom? Ô, Letícia, Oi. com relação à dúvida da Betânia, a situação dela a gente vai resolver até quarta-feira da semana que vem. Então Tá acredito ótimo. que dá tempo. Então, fica a dica aí, tá, Betânia? Eles vão resolver sua situação e a partir daí a gente vê. Porque aí você troca de polo e aí já ingressa num grupo no outro polo. O prazo de apresentação está 10/10. O final de semana da apresentação, então, é dia 8. Ediane, possivelmente, tá? Porque 10/10, se eu não me engano, é final de semana, não é isso? Então, de fato, nessa quinta semana, nessa quarta semana, as apresentações vão até o dia 8. E vocês devem marcar as apresentações no seu polo presencial, tá? Podem marcar de acordo com a disponibilidade do tutor presencial, mas isso é uma coisa que vocês vão ter que ver com o polo de vocês. O fato é que o seminário ele vai ser apresentado entre esses dias que estão colocados aí, tá bom? Edna, isso aí. Até copiou e colou, né, Edna? As minhas instruções lá. Tá tudo bem detalhado, gente. Eu acredito que vocês não vão ter maiores problemas, maiores dúvidas, não. Ediane, eu acabei falando que não poderei, entendendo que seria dessa forma. Ah, tudo bem. Então, Ediane, é isso, tá? Já tenta se organizar para que você não tenha problema. E aí, Ediane, para você especificamente, tenta acordar já com o seu grupo que vocês vão fazer na semana da recuperação, pode ser? Tá? Para que não haja nenhum problema em relação ao grupo e em relação a vocês, porque o trabalho fique bem apresentado, né? Muito bem. Pessoal, estou à disposição, estou aqui para a gente tirar dúvidas, para saberem o que precisam, inclusive os tutores mediadores, tá? Os tutores mediadores que tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não entenderam os critérios de avaliação, se não entenderam os objetivos das atividades, alguém precisa falar comigo? Ô, professora, deixa eu te perguntar. A semana da recuperação seria qual dia, qual mês, pelo menos? É novembro? Como que funciona? Ou é na próxima semana? É na próxima semana subsequente, tá? O nosso curso ele vai ser de 5 semanas. É porque o meu grupo... quinta semana. É porque meu grupo já vai apresentar um trabalho entre esses dias, que é os mesmos dias de apresentação do trabalho da senhora. Aí eu vou tentar combinar o mesmo dia para apresentar os dois trabalhos, né? Vou ver certinho, então. Ah, se for possível para o polo, ótimo. Pode fazer isso sim, não tem problema nenhum, tá? Poliane, Oi. o essencial é realmente que você agende as duas avaliações no mesmo dia. Isso, por conta da locomoção, principalmente, Isso. porque o nosso colega mora em Vitória, por exemplo, né? Já foi conversado com os polos, isso daí, entendeu? É de suma importância que você se prepare para aproveitar o momento. Isso, obrigada. Muito bem, gente. Mais alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição. Certinho? Podemos encerrar? Falem agora ou calem-se para sempre, hein? Por mim, tudo certo. Não precisa escalar para sempre, não, tá, gente? Eu estou brincando. A gente vai estar aqui. Professora apoiando vocês. Letícia, que é Carla Verusca, mediadora de Varginhal. Oi, pode falar. Muitos estudantes que estão presentes aqui não colocaram o nome deles na nota compartilhada. É importante que eles coloquem. Ah, gente, então a professora Carla está aí chamando a atenção de vocês, tá? Para que assinem uma lista de presença nas notas compartilhadas. É a maneira que a gente tem de registrar que vocês compareceram à aula síncrona, tudo bem? Obrigada. Professora, Obrigada, nesse professora. aplicativo aqui?
Olha, é nessa sala mesmo, você vai ver, abaixo pelo menos aqui para mim, está abaixo de bate-papo, tem notas compartilhadas. Você clica e aí você vai ver a lista de presença de todo mundo, por polo, tá vendo? Conseguiu ver? Então, é porque eu tô no telefone, aí eu entrei pela internet, não baixei nem aplicativo nem nada, aí não tá aparecendo, não tem nem chat pra mim aqui. Poliane, Sim. em cima no lado esquerdo tem dois bonequinhos de duas pessoas. Se você clicar nele, vai aparecer essa nota compartilhada. Achei. Aí aqui editar, colocar o nome, então, certo? Isso. Então tá. Muito obrigada. Nada. Tudo certo, gente? Solivan, quer acrescentar alguma coisa? Os tutores mediadores querem acrescentar alguma coisa? Não, por mim tá tranquilo. Nessa etapa agora, minha atuação é mais na plataforma mesmo, corrigindo os problemas que eu vi. Sempre tem alguma coisinha para poder registrar. Então, tudo bem. Algum professor mediador quer a palavra? Quer falar alguma coisa? Tem necessidade de fazer algum comunicado com a turma? Deixa eu só justificar a ausência da Márcia, que ela me mandou falando que estava em outra reunião, Uhum. mas a aula está sendo gravada e eu irei disponibilizar amanhã no AVA também. Ok, então tá certo, pessoal. Espero que vocês façam um ótimo curso. Essa disciplina é muito interessante, muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente cada vez mais se depara com essas questões. A gente sabe que a diversidade existe, mas ela nunca foi tratada, né? Inclusive em sala de aula. E é cada vez mais urgente que a gente comece a enxergar o outro com as suas peculiaridades, com as suas especificidades, e que isso não o torne alguém excluído, né? Alguém que está de fora de um determinado grupo social e muito menos de alguém que se sente de fora dentro de sala de aula, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar muito do curso, tem muito a aprender com o curso, mas ressalto que tenham disciplina, porque o curso é mais... Tá Oi? finalizando aqui. Tá, joia. Porque o curso, ele é mais, como eu disse para vocês, ele é mais trabalhoso do que difícil, tá bom? O que vocês precisarem, a gente vai estar aí à disposição. Um abraço, pessoal. Abraço, boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Solivan, a gente ainda fica um pouquinho? Isso. Vou finalizar a gravação aqui. Ok.